Terça-feira, dia 18 de novembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis. Sejam bem-vindos, se é que é possível, nesse dia de novas, extraordinárias notícias contra nós conservadores. A imprensa sabe como jogar o asco, como provocar o terror para abalar os conservadores. E aqueles que não estão bem preparados caem, se assustam, porque realmente a esquerda é maquiavélica. E hoje eu tenho que dizer o seguinte, que nós temos que tirar o chapéu para aquele ministro, porque independente a tudo que ele faz contra nós conservadores, ele é um player de primeira qualidade. Ele sabe como jogar, sabe jogar como ninguém. E eu vou explicar o porquê. Porque certamente, tudo isso que saiu hoje, tentativa de acabar com a vida do atual presidente, do vice-presidente e daquele ministro, logo após a posse desse presidente, lá em dezembro de 2022, no dia 13. Segundo as informações, no dia 15 havia um plano já preparado para eliminar essas três importantes figuras da política brasileira. Quem estava envolvido? 5 militares. E com destaque da imprensa, um deles foi assessor e foi secretário do governo do ex-presidente. Esse é o destaque importante. Outras manchetes dizem que a reunião que provocou, que definiu como seria este ato de violência contra essas figuras públicas foi decidida na casa do general Walter Braga Neto. Olha só que informação importante, hein? Dizem também outras manchetes que aquela minuta do golpe foi redigida e editada pelo nosso ex-presidente. Que coisa, hein? Disseram também que com relação aquele ministro, um carro saiu de Goiânia em direção a Brasília para sequestrar e eliminar aquele ministro. Isso ele disse logo lá nos acontecimentos de 8 de janeiro, quando ele falou que o plano era enforcá-lo em praça pública. Tudo isso saiu hoje. Todas essas informações que caem na cabeça de nós, conservadores da direita, como se fosse uma bomba. E a imprensa está, sim, tratando isso como uma bomba. E todos dizendo que agora o ex-presidente não escapa. Agora vai. Agora ninguém segura. E nós vamos tentar, então, destrinchar tudo isso de uma maneira muito calma, muito tranquila, porque tudo parece ruim. Mas pode não ser bem assim, porque tudo tem uma razão de ser. Certamente, a vitória de Donald Trump lá nos Estados Unidos fez com que essas ações da Suprema Corte contra nosso ex-presidente ganhasse contornos diferentes depois de praticamente 2 anos. Depois das notícias de hoje, onde a Polícia Federal então prendeu aí os 5 militares por suposta tentativa de golpe na posse presidencial em 2023, em 2023 foi a posse, a diplomação foi em dezembro, E suposto atentado à vida do atual mandatário brasileiro, seu vice-presidente e aquele ministro da Suprema Corte. Cabe a todos nós, então, refletirmos sobre a cronologia dos fatos. Por quê? Ainda em setembro, agora, passado, claro, manchetes de jornais consorciados davam conta de que a Polícia Federal iria indiciar o nosso presidente logo após o período eleitoral, para que tal atitude não interferisse nos resultados dos pleitos. Porém, o tempo passou e no último dia 18 de novembro, ontem,
a própria Polícia Federal pediu para aquele ministro mais 60 dias para concluir o inquérito do dia 8 de janeiro. E convocou novamente o tenente-coronel Mauro Cid para novo depoimento. Segundo a imprensa, o inquérito deveria ter sido finalizado entre o fim de outubro e começo de novembro, mas a PF disse que encontrou novos arquivos em dispositivos eletrônicos do tenente-coronel Mauro Cid. Por isso precisava estender o prazo. Para falar a verdade, não foi encontrado nos dispositivos. Informações dão conta que são informações que estavam nas nuvens e foram detectadas pelo mesmo equipamento israelense do qual acusavam Alexandre Ramagem de espionar a ABIN. Com isto, a conclusão do inquérito, então, deve ocorrer somente nos primeiros dias de janeiro e pode culminar com o indiciamento ou não do ex-presidente no caso, principalmente depois de todas essas notícias de hoje. Então, o inquérito dos atos antidemocráticos, segundo o pedido da Polícia Federal, foi estendido por mais 60 dias. E o relator, ministro Moraes, só vai tomar conta dessa situação em 2025. Muito bem. Os atos de hoje entrarão todos nos inquéritos dos atos antidemocráticos também. Simples assim. Muito bem. Depois disso, vamos pensar da seguinte forma. Fato é que a Polícia Federal constatou que até agora não havia nada de consistente nesse inquérito que já se arrasta desde o início desse governo. Aliás, os atos antidemocráticos já se arrastam desde o governo anterior. E até agora a Polícia Federal não tinha nada. Por isso, aquele ministro estava postergando, adiando por mais 60 dias, adiando por mais 90 dias, para dar tempo de encontrarem alguma coisa. Não vou entrar no mérito da discussão se tudo que foi descoberto hoje, segundo eles, é verdadeiro ou não é verdadeiro, se é fato incontestável ou não, porque ninguém sabe, somente eles. Não sou eu que vou me meter a besta para dizer, não é mentira. Claro que não. Mas, para nós, sempre existe aquela questão, se existe prova, que mostrem. Não? Mas a questão é que até agora eles evidentemente não tinham nada de consistente nesse inquérito aí do fim do mundo que permitisse a condenação do ex-presidente brasileiro, né? E era preciso então usar, vamos dizer assim, a tal criatividade para encontrar fatos que justificassem, talvez, quem sabe, no futuro, até mesmo a prisão do nosso ex-presidente sem ter cometido crime algum até que se prove o contrário. Certo? Muito bem. Vamos partir do princípio que toda essa informação esteja aí embasada em fatos concretos e, portanto, precisamos aguardar para saber, de fato, sobre tudo o que aconteceu. Mas, porém, contudo e todavia, podemos também, num processo de desconfiômetro, analisar de outra forma. Como, por exemplo, sabemos que a decisão de decretar a prisão do maior líder político do Brasil, sem de fato ele ter cometido crime algum, até porque, que nem eu disse, tudo o que vem sendo dito até agora está baseado em suposições de outras suposições. Mas se isso ocorrer, poderá sim causar grande comoção nacional. E o desencadeamento político indecifrável para os brasileiros. Portanto, toda cautela ainda seria pouca para aquele ministro. Até porque o principal motivo para estes adiamentos, ao meu ver, é o meu pensamento, é justamente a relação que ocorrerá entre Brasil e Estados Unidos daqui por diante. Já que o presidente americano eleito, Donald Trump, já deu sinais que as denúncias feitas nos Estados Unidos contra as arbitrariedades que estão ocorrendo no Brasil, serão levadas adiante. Principalmente
aquela que envolve a provável falsificação de documento de entrada do ex-assessor do nosso presidente, o Felipe Martins, lá em dezembro de 2022. Né? Ele foi preso por aquele ministro porque foi dito que ele tentou fugir para os Estados Unidos. E ele provou por A mais B que estava no Brasil. Ora, esse ato lá nos Estados Unidos, tipo uma falsificação do documento que mostrava a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, isso é considerado crime federal para os americanos. É cana brava, pesada e longa. E quem for o responsável vai abrir o bico e dizer a mando de quem fez isto. Então esse documento foi utilizado pelo ministro para prender o ex-assessor do ex-presidente brasileiro. Talvez com esta percepção, aquele ministro então esteja recalculando seus atos para evitar um desencadeamento de ações do novo governo dos Estados Unidos, carregadas de vingança contra quem agrediu as regras americanas e contra quem já está denunciado no Congresso americano por desrespeitar os direitos humanos de brasileiros e cidadãos americanos também. Pensando nisso, a meu ver, é que talvez justamente no dia de hoje, durante o encerramento das reuniões do G20 e com a presença de centenas de jornalistas do mundo inteiro lá no Rio de Janeiro, é que aquele ministro deu a ordem para que a Polícia Federal fosse atrás e prendesse esses 5 supostos culpados ou responsáveis de preparar um ataque criminoso contra o presidente, seu vice-presidente e aquele ministro. Né? Ou seja, aos olhos do mundo, esses jornalistas, que certamente repassarão essa informação para todo lado, vai ficar talvez uma justificativa, né, do porquê aquele ministro está fazendo o que está fazendo. O porquê que aquele ministro prendeu todos aqueles brasileiros no dia 8 de janeiro. Por que que ele está arrastando esse inquérito do fim do mundo? Por que que está tentando de todo jeito indiciar o ex-presidente? Nada como os jornais consorciados colocarem em manchete, né? Ex-secretário, né, de Jair Bolsonaro estava planejando atentar contra a vida do presidente, do vice-presidente daquele ministro. Aí os jornalistas espalham para o mundo inteiro e todo mundo vai dizer, então aquele ministro realmente tem motivos para estar atrás com tanto rigor. Essa é a minha percepção. Ele aproveitou o momento. Para corroborar com essa jogada, ainda virou notícia da imprensa, no dia de hoje, outra informação que podemos considerar impactante. Porque, segundo o site da CNN Brasil, investigadores, né, mas eles não citam quais, evidentemente, disseram que o tenente-coronel Mauro Cid já sabia desse plano de eliminar autoridades brasileiras, né, através do plano operacional denominado Punhal Verde. Aliás, Punhal Verde e Amarelo, que seria executado no dia 15 de dezembro de 2022, voltado ao homicídio dos candidatos, né, na época já eleito, atual presidente brasileiro, o vice e aquele ministro. Claro que aos olhos do mundo, como eu disse, essa notícia pode dar conotação de que as ações daquele ministro foram carregadas de motivos e justificativas. Ora, pode ser um devaneio da minha parte, mas isto só ocorre desta forma pelo fato de que todos os inquéritos abertos por aquele ministro contra os conservadores brasileiros continuam sob sigilo, o que promove a curiosidade da mente humana em querer adivinhar o que acontece nos bastidores, exceto pela imprensa consorciada, que sempre tem a suposta informação em primeira mão. Então, meus amigos, prestem atenção num detalhe. É claro e evidente que pode ser que exista um fundo de verdade nisso tudo. Como eu disse agora há pouco, eu não sou
o dono da verdade, eu não sei de nada. Mas, certamente, se existe alguma verdade nisto, tenho certeza que os Estados Unidos sabem também. Não pensem os senhores que o governo americano não sabe como espionar países. Vocês se lembram lá em 2013, no governo da Dilma Rousseff, quando Edward Snowden vazou informações da NSA, né, sobre movimentos do Palácio do Planalto, que eram captados pela agência de inteligência americana? Foi um escândalo tremendo, tanto é que o Edward Snowden fugiu para a Rússia, né? Ficou na Rússia por anos. Ou seja, os Estados Unidos sabem de tudo isto. Se for verdade essas informações que saíram nos jornais de hoje, certamente nós encontraremos resistências vindas dos Estados Unidos, porque o novo governo americano realmente vai querer passar a limpo tudo o que está acontecendo, porque eles não somente tiveram aí agentes do Departamento de Imigração americana talvez falsificando a entrada de Felipe Martins no território americano, que é crime federal, que nem eu falei, como também tiveram a empresa americana, que é o X, é uma empresa americana, e a Starlink, violadas dentro do Brasil. Isso também é um crime que ataca a soberania americana. Tivemos, nesse final de semana, a atitude da primeira-dama desse governo, ofendendo gratuitamente de forma escrachada Elon Musk, que agora vai ser um secretário de governo de Donald Trump. Ou seja, tem muitas aspas para serem fechadas para que o governo americano entenda exatamente tudo o que está acontecendo. A meu ver, a atitude daquele ministro de mandar a Polícia Federal hoje pegar esses 5 militares é uma forma de contra-atacar. Ou seja, vocês estão querendo me pressionar? Então tome, pá, joga essa bomba, como saiu nos dias de hoje. Mas eu, por tudo que vem ocorrendo desde o início do governo do ex-presidente até hoje, passando pelos pleitos eleitorais de 2022, eu penso que, primeiro, eles nunca conseguiram encontrar nada de fato contra o nosso ex-presidente. Segundo, eles estão esticando, porque sabiam, evidentemente, que sem o apoio americano, eles não teriam vida fácil. E quando eu falo de apoio americano, era um apoio com o governo de Joe Biden, que, como vai sair, vai pegar um presidente que não vai dar o mesmo apoio a eles. Né? E claro, tudo isso serve para quê? Para não somente mostrar que ele, aquele ministro, né, tem poder, tem força, e mostrando que não está com medo, ou seja, está dobrando a aposta, ou está dizendo, olha, vocês estão me apertando, eu vou apertar vocês também. Tudo isso tem que ser jogado na balança. Por que eu falo isso? Porque de concreto, de fato mesmo, o que existem são suposições vindas de manchetes de jornais, dos jornais consorciados, que só dizem que eles descobriram, mas não disseram como foi descoberto. Ora, se eles já sabiam desde 8 de janeiro, que nem aquele ministro disse, que ia ser sequestrado e enforcado em praça pública, por que já naquele momento não se espalhou essa notícia? Porque, segundo eles agora, essa informação vem da mesma fonte. Vem das informações que foram coletadas nas nuvens, informações do Mauro Cid. Se lá dizia, em 2018, que aquele ministro ia sofrer um sequestro, obviamente já estava sendo citado também a tentativa de eliminar o presidente e o vice-presidente. Por que não usaram isto antes? Porque não tinham certeza, não tinham provas, não tinham como conectar com Jair Bolsonaro. O que eles estão usando agora para conectar o presidente? A minuta do golpe. Estão dizendo que a reunião que determinou as ações que seriam tomadas foram tomadas na casa do Walter Braga Neto, e que um dos militares presos
era assessor do ex-presidente. Assessor não, secretário. Para quê? Para incriminar o ex-presidente. Mesmo não havendo a digital de Jair Bolsonaro e tudo isso que eles estão citando. Então, vamos ficar aí um pouco mais calmos, não nos deixarmos levar pelas notícias bombásticas que hoje certamente Jornal Nacional, né, essa imprensa toda aí vai explorar ao máximo, aproveitando ainda a presença de políticos internacionais no Brasil. Mas vamos esperar, porque até tomarem uma ação para valer, podem ter certeza que eles vão primeiro esperar o que vem lá da terra do tio Sam. É a minha visão, é o que eu acho, posso estar completamente errado, tá? Posso estar completamente, como se diz, nadando na maionese, como a gente costuma dizer, mas é uma percepção que é fácil qualquer um ter, por tudo que já aconteceu e pelo tempo que está sendo esticado esses inquéritos. Não é possível um inquérito, aliás, legalmente falando, constitucionalmente falando, o inquérito não pode durar esse tempo todo. Não pode. Existe tempo para tudo. Mas como não está sendo feita uma investigação pela polícia, né? Não está sendo feita através do Ministério Público, que eles têm prazos para encerrar uma investigação, claro que a coisa está andando a Deus dará. Porque o Brasil já se acostumou com um único poder governando o Brasil. Porque é o que está acontecendo hoje. O Supremo Tribunal é que governa o Brasil. Por isto. E a imprensa corrobora com isso. Ajuda a todo momento. Mas nada como um dia após o outro. Né? Não existe verdade absoluta. Não existe mentiras que consiga estar escondida para sempre. Uma hora, né, a bomba estoura. E olha que o nosso Brasil está cheio de rabo para trás. Né? Tem muito rabo para trás. E o governo americano sabe o tamanho desse rabo, tenho certeza disso. Por hora, é o que eu tinha para vocês. Lamento trazer essas informações que não são nada agradáveis, mas é a visão que a gente tem que ter para ficarmos mais calmos nesse momento aí meio de turbulência, ok? Espero voltar amanhã com um novo vídeo. Desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.